Olá pessoal, eu sou o Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco. É o canal de review de livros e assuntos relacionados a qualquer tipo de literatura, seja ela de forma escrita ou virtual. Trago aqui hoje esse livrinho aqui, fala a respeito da Joana d'Arc, do Leon Denis. Bom, hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 1º de junho de 2023 e dia 30 de maio comemora-se o dia da santa da Igreja Católica Joana d'Arc, santa francesa da Igreja Católica Joana d'Arc. Comemora o seu 592º aniversário de morte, ou seja, há quase 600 anos essa moça aqui perdeu a sua vida numa fogueira. Ela foi condenada a padecer numa fogueira, e é disso que vamos falar aqui nesse vídeo do canal do Tinoco. Bom, então vamos à leitura. É uma leitura que realmente esse livro trata do tema uma forma meio que como se ela fosse uma médium, né? Na verdade, muitos acreditavam que ela fosse realmente uma médium, porque ela tinha visões, ela tinha premonições, e por causa disso que ela se tornou a figura histórica que ela é hoje. Através de suas visões que ela chegou no rei. Vamos falar sobre isso aqui no decorrer do vídeo. Então vamos à introdução do livro, né? Que o autor trata assim: nunca a memória de Joana d'Arc foi objeto de controvérsias tão ardentes, tão apaixonadas como as que, desde alguns anos, se vêm levantando em torno dela, desta grande figura do passado. Bom, esse livro foi escrito e foi lançado em 1984, foi a 12ª edição desse livro. Então, nesse contexto de quase 40 anos, já tinha-se muita procura pelo nome de Joana d'Arc, falava-se muito sobre ela. Foram feitos vários livros, escritos vários livros a respeito dela, vários filmes também a respeito dela, até jogos de videogame foram inspirados na história de Joana d'Arc. Então, é uma figura muito conhecida. Tem até aquela música do Camisa de Vênus, né? Eu nunca tive nada como Joana d'Arc. Então, até músicas também na França a respeito dela, sobre todos esses mais de quase 6 séculos da sua vida histórica, né? Então vamos lá, vamos falar a respeito da Joana aqui. Vamos à página 9 e 10. Aqui está a página 10 aqui. O autor começa a falar a respeito da figura da Joana. Falar como as pessoas viram a Joana, como as pessoas interpretaram a Joana, no caso, né? Como poderiam compreender Joana, escritores cujo pensamento jamais se elevou acima do âmbito das contingências terrenas, do horizonte estreito do mundo inferior e material, e que jamais consideraram as perspectivas do além. Então ele faz uma crítica sobre como a Joana foi documentada desses anos todos, sempre pelo lado meio que material, nunca pelo lado espiritual, que é o que interessa aqui para o autor. A maior parte dos fenômenos do passado, afirmados em nome da fé, negados em nome da razão, podem novamente receber explicações lógica, científica. São dessa ordem os fatos extraordinários que matizam a existência da Virgem de Orleans. Seu estado de tais fatos, facilitado pelo conhecimento dos fenômenos idênticos, observados, classificados, registrados em nossos dias, pode explicar-nos a natureza e a intervenção das forças que nela e em torno dela atuavam, orientando-lhe a vida para um nobre objetivo. Então, aqui ele fala Virgem de Orleans. A Joana d'Arc realmente, aos 19 anos, até chegar àquela fogueira, ela era virgem, ela morreu virgem, e tratam-na como sendo a Virgem de Orleans. Vamos aqui avançar um pouco na página que fala do contexto dela, na página 27. Página 27, procurar aqui no arquivo assim mesmo. Página 27, cadê essa música página? Aqui, ó. Qual a situação da França no século XV,
no momento em que Joana d'Arc vai aparecer na cena da história? Faz a pergunta. A luta contra a Inglaterra dura há perto de 100 anos. Em 4 derrotas consecutivas, a nobreza francesa foi esmagada, quase aniquilada. Bom, aqui o autor fala a respeito do contexto no qual a Joana aparece. A Joana aparece na França em meio à Guerra dos 100 anos. Não posso falar essa palavrinha que o YouTube não gosta. Então vou tentar substituí-la pelas palavras batalha, conflito, sabe? Para que eu não possa falar aqui e o YouTube fazer uma cortar o vídeo, fazer sumir. Então a palavra guerra eu não posso pronunciar aqui. Então vamos lá, vamos falar a respeito desse contexto histórico aqui no qual a Joana aparece. Então vamos voltar ao século XIV, onde aconteceu o início dessa Batalha dos 100 Anos. Em 1328, o rei Carlos IV da França ele falece, né? E então tinha um problema, porque ele não tinha filho homem. E na época só tinha filha mulher. E lá vigorava a lei sálica. O que é lei sálica? A sucessão do rei só poderia ter sido preenchida por um homem. E ele não tinha filha mulher, esse filho homem, só tinha filha mulher. Mas quando ele faleceu, a esposa dele estava grávida ainda. Então esperaram a criança nascer. Quando a criança nasceu, veio o quê? Outra menina. Aí a lei de sucessão estende-se ao irmão, o irmão homem do rei. Só que o rei também não tinha irmão homem, só tinha irmãs. E uma das irmãs dele era a rainha da Inglaterra, a rainha consorte da Inglaterra. E ela reivindicou o trono para o filho dela, o filho Eduardo III, que passou a ser o rei da Inglaterra. Só que os franceses lá, os nobres, não concordaram com isso. Então eles fizeram o quê? Vamos lá, não tem irmão, não tem filho, mas tem primo. Aí tronaram lá, botaram lá como rei um primo dele, é o... qual é o nome dele aqui? Felipe, o Felipe de Valois, que passou a ser o Felipe VI. E o Eduardo III, na época que o Felipe foi nomeado rei, ele não fez objeção. Ele tinha 15 anos e não fez objeção. Então ficou de boa. Mas no ano de 1337, no qual começou essa Batalha dos 100 Anos, o Felipe VI invadiu um território no sul da França. E, lógico que o Eduardo, nossa, poxa, deixei o cara ficar de boa ali na França, eu aqui na minha, o cara vai invadir um território meu. Agora você está se perguntando, mas ô Tinoco, ele invadiu o rei da França, invadiu um território do sul da França, invadiu o próprio terreno? Não, a gente tem que ver as coisas como elas eram naquele século. A Inglaterra não era como hoje, tem Inglaterra lá na Grã-Bretanha, aquelas ilhas, tem Inglaterra, tem Escócia, País de Gales, não era assim. A Inglaterra ela possuía vários territórios na Europa, inclusive na França. E um desses territórios era esse território que foi invadido pelo atual rei da França. Então, aí veio esse problema. Aí começou essa tal da Guerra dos 100 anos, que na verdade durou 116 anos. Ela terminou no ano de 1453. Esse ano de 1453 foi o ano que terminou e começou muita coisa, né? Acabou ali a Idade Média, acabou ali o Império Romano do Ocidente, no qual o Império Turco Otomano invadiu a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Romano. E ali acabou ali a Rota da Seda, porque os turcos fecharam a Rota da Seda, que vinha desde 3.000 anos antes de Cristo. E depois disso começou a Idade Moderna, que vieram as grandes navegações, e você sabe como é que aconteceu, né? Descobriram a América, o Brasil, então uma coisa leva a outra, e foi nesse contexto histórico que a Batalha dos 100 Anos terminou, em 1453. Bom, e onde a Joana se enquadra nisso aí? Vamos lá, vamos adiantar um pouco aqui. Então, o rei Eduardo III, ele começou essa batalha dos 100 anos contra o Henrique, desculpa, contra o
o Filipe VI. Aí começaram várias batalhas, né? Em 1415, a Inglaterra invadiu a Paris. Paris foi invadida pela Inglaterra em 1415. Então estou adiantando já no século V, né? Aí depois foi feito um acordo em que quando o rei da França, que já era Carlos VI, o Eduardo e o Felipe já estamos falando de século V, estamos avançando para chegar até a Joana, o mais rápido possível. Eles fizeram um acordo quando o rei da França, Carlos VI, falecesse, o rei da Inglaterra, o Henrique V, seria o detentor do trono. Só que os dois vieram a perder as suas vidas no intervalo de 2 meses. E aí, o que vai fazer? Aí os franceses quiseram nomear o filho do Carlos VI, que é o Delfim Carlos. E os ingleses quiseram nomear o filho do Henrique V, que era um bebê naquela época. Então continuou na mesma, continuou a batalha. E aí os franceses quiseram nomear o filho do Carlos VI, o Delfim Carlos, e continuou essa guerra dos 100 anos. Vamos lá. Agora vamos falar da Joana d'Arc. Vamos lá para a página 31 do livro, no qual o autor começa a falar mesmo da jovem, como ele identificava a jovem Joana d'Arc. Começa assim: em Domremy, aldeia ignorada até então, mas que, pela criança a cujo nascimento assistiu em 1412, se vai tornar célebre no mundo inteiro. Então a Joana nasceu em janeiro de 1412. Agora vamos falar agora realmente da Joana, falando do contexto do histórico no qual ela apareceu. Agora vamos falar mais da Joana aqui. Vamos lá, na página 32, temos mais uma descrição sobre Joana. Vou falar como é que a Joana era na interpretação do autor aqui. Joana não descendia de alta linhagem, filha de pobres lavradores. Fiava a lã junto de sua mãe, ou guardava o seu rebanho nas veigas do Moza, quando não acompanhava o pai na charrua. Charrua é tipo um arado. Não sabia ler nem escrever, ignorava todas as coisas da batalha. Era uma boa e meiga criança, amada por todos, especialmente pelos pobres, pelos desgraçados, aos quais nunca deixava de socorrer e consolar. Ou seja, era uma boa moça e era analfabeta, e assim ela foi até perder a sua vida. Agora vamos ao que interessa o livro, no qual o autor mais dá ênfase, que é sobre as visões da Joana. O que ela via, quais as premonições que ela tinha, que levou ela a se tornar essa figura histórica tão importante. Nas páginas 34 e 35, fala-se assim. Vamos falar a respeito da primeira visão da Joana d'Arc. A primeira visão se reproduziu num dia de verão, ao meio-dia. O céu era sem nuvens e o sol derramava sobre a terra modorrenta todos os encantos da sua luz. Joana orava no jardim contíguo à casa de seu pai, perto da igreja. Escutou uma voz que lhe dizia: Joana, filha de Deus, sê boa e cordata, frequenta a igreja. Põe tua confiança no Senhor. Ficou atônica, mas levantando o olhar, viu, dentro de ofuscante claridade, uma figura angélica que exprimia ao mesmo tempo a força e a doçura e se mostrava cercada de outras formas radiantes. Vamos ver mais adiante de quem é essa voz e quais essas outras formas, né, que apareceram para ela aqui. Doutra vez, o arcanjo Miguel, então, essa voz no qual falou com a Joana era do arcanjo Miguel. E as santas que o acompanhavam falam de situação do país, eles revelam a missão. Então aqui foi dada a ela uma missão. É preciso que vás em socorro do Delfim. Delfim é esse Delfim Carlos, no qual eu falei anteriormente. O contexto todo desse livro também se dá ao redor do Carlos, porque a missão dela é colocar Carlos como sendo o rei da França. É preciso que vás em socorro de Delfim, para que, por teu intermédio, ele recobre o seu reino. Joana, a princípio, se recusa. Sou uma pobre rapariga. Gente, rapariga é no conceito de ser uma moça, tá? Não é o que vocês estão pensando, não.
E esse livro foi escrito em 1984, então os sinônimos se alteram com o decorrer da história. Que não sabe cavalgar, nem batalhar. Aí, filha de Deus, vai, serei teu amparo, responde a voz. Então ela se nega, ela acha, poxa, eu sou uma pobre moça, sou camponesa, sou analfabeta, como é que eu vou fazer com que o rei, que o Delfim seja coroado rei? Um dia, o arcanjo Miguel lhe diz, filha de Deus, tu conduzirás o Delfim a Reims. Reims é um local onde se coroava o rei, a fim de que receba a sua digna sagração. Santa Catarina e Santa Margarida são as duas santas que foram citadas aqui antes. Santa Catarina e Santa Margarida lhe repetiam sem cessar: vai, vai, nós te ajudaremos. Estabelece-se então entre a Virgem e seus guias estreitas relações. A Virgem, a Joana d'Arc. No seio de seus irmãos do paraíso, vai ela cobrar o ânimo necessário para levar a termo sua obra, da qual está inteiramente compenetrada a França e a espera é preciso garantir. No seio de seus irmãos do paraíso. Então ela vai procurar ajuda para que cumpra a sua missão e ela está determinada, segundo o autor aqui. Né? Então vamos lá. A Joana está determinada, então ela vai partir, vai sair da cidade do Remy para poder procurar o Delfim e assim levá-lo até ele ser coroado. Aos primeiros albores de um dia de inverno, Joana se levanta e, já tendo preparado a ligeira bagagem, o embrulhozinho e o bastão de viagem, vem ajoelhar-se ao pé do leito em que ainda repousam seu pai e sua mãe, e silenciosa, murmura em prantos um adeus. Recorda nesse momento doloroso as inquietações, as carícias, os desvelos da mãe, os cuidados do pai, cuja fronte da idade já curva, ou seja, já era bem velhinho o pai dela, né? Joana partiu em direção a Burei, onde habitava um de seus tios, para lá ganhar Varcolers, acho que se lê assim, e a França. Aos 17 anos partiu sozinha debaixo do céu imenso, por sua estrada semeada de perigos, e Doremi nunca mais tornou a vê-la. Então, aos 17 anos, essa menina ganhou o mundo para cumprir uma missão que ela achava que era divina, que era devolver o trono ao Delfim Carlos, e devolver a França aos franceses, né? Já que estavam numa batalha já durante muito tempo, que foi a Batalha dos 100 anos, que durou 116 anos, com os ingleses. Bom, falando disso, vamos lá, dos tipos da família. Então a Joana foi lá procurar ajuda para poder chegar até o rei. E ela encontrou nesse caminho o Robert de Rodicourt. O Robert de Rodicourt, ele era um representante militar, um chefe militar daquela região, né? Então ela pediu para que ele desse a ela uma escolta para que ela chegasse até o Delfim Carlos. E ele olhando, poxa, pensa você é um chefe militar, vem uma menina de 17 anos, camponesa, analfabeta, te pede uma escolta para poder falar com o rei que ela vai dar o trono ao rei. Tu vai pensar, a menina tá doida. E foi o que ele pensou. Ele desdenhou dela, mas ele insistiu. Tanto que depois de um ano de insistência, um amigo dela, o Jean de Metz, convenceu esse Robert de Rodicourt a dar a escolta que ela tanto pedira. Não só a escolta, mas também uma carta de recomendação para ela falar com o Delfim. E assim ela pegou essa escolta, essa carta, e foi falar com o Delfim. Chegando lá, o Delfim, já sabendo que ela tinha partido, estava em encontro dele, não sabia de que se tratava, se era uma inimiga, se era uma aliada, se era uma doida, não sabia do que se tratava. Ele se precaveu, ele colocou umas roupas não de nobre, né? E botou alguns nobres lá com roupas como se fosse o rei, para poder despistar a moça, né? Poder enganá-la. Mas ela, por não sei como, né? Ninguém sabe como, ela, como relata a história, ela chegou lá e passou pelos esses tais supostos reis, né? Isso não conseguiu enganá-la. Ela foi lá no rei, de verdade, foi lá falar com ele.
Aí eles conversaram em particular e ela falou da missão dela, né, que tinha ouvido do arcanjo Miguel, das santas, que era para coroá-lo rei e libertar a França dos ingleses. E ele, há pouco tempo, ele tinha feito uma devoção ao arcanjo Miguel, era devoto do arcanjo Miguel. Então ele achou muita coincidência nessa menina aqui. Eu falar justamente do arcanjo Miguel, né, como há pouco tempo eu sou devoto, e ficou intrigado. Ele falou com os nobres, os conselheiros, e falaram assim: olha, essa menina realmente tem muita fé, né? Tá insistindo tanto. Aí ele foi falar com os teólogos, né? E os teólogos entrevistaram, né? E falaram assim: ó, essa menina, ela tem uma convicção muito grande, ela parece ser sincera, uma boa moça. Que tal dar uma chance para ela? Ela pediu para o Delfim para que desse a ela a permissão de ir para a batalha contra a Inglaterra. E ele, ó, beleza, deu ela o direito de ir para a batalha e deu para ela um estandarte, né? Tipo uma bandeira branca assim. E ela conseguiu com os nobres uma armadura, um cavalo, armadura e esse estandarte. Então foi permitido que ela fosse na primeira batalha, que foi na batalha de Orleans. Lá, ela, por incrível que pareça, ela conseguiu liderar um exército de 4.000 homens e levá-los à vitória. Aí pensa, nossa, e pensa bem na época que ela viveu, no século XV, era pleno feudalismo. Lá nessa época, os soldados, os guerreiros, obedeciam mais o seu feudal do que o próprio rei. E quem diria uma menina, né? Ela ficou do lado do general, no qual ela foi obedecida, o general também. Então levou esse povo todo, levou esse exército à vitória contra Orleans, no qual eles tinham tentado algumas vezes, não conseguiu. Tinha muito tempo já que não tentava nada contra Orleans, né? Então ela ficou muito bem vista pelos franceses, muito mal vista pelos ingleses. Achavam ela uma santa, uma mensageira da graça de Deus, os franceses e os ingleses como se fosse o próprio demônio. E o clero abraçou a causa também, começou a apoiá-la. Mas não era só isso que ela queria fazer, não era uma batalha, ela queria levar o Delfim ao trono. E assim ela o fez, ela venceu várias batalhas, no qual ela levou o Delfim até onde o arcanjo dissera para levar, né? E lá ela conseguiu fazer com que ele se tornasse rei. Mas isso não era o objetivo só dela, de torná-lo rei. Ela também queria libertar a França dos ingleses. E assim ela tentou por outras vezes na Batalha de Paris, que já tinha sido tomada em 1415. Ela foi lá com um exército, pequeno exército, e não conseguiu, porque Paris já era muito fortificada, tinha muitos guerreiros. E nessa batalha, lembrando, essa batalha de Orleans, ela foi ferida no pescoço, uma flecha passou de raspão. E nessa batalha de Paris, ela também foi ferida de novo, mas na coxa, por uma seta. E ela recuou com o seu exército, ela, não, aqui não está dando por enquanto, mas continuou batalhando em outras cidades, até que ela perdeu uma batalha e foi capturada pelos... Tá aqui, os borgonheses. Os borgonheses capturaram a Joana, né? E como ela já era muito famosa e ela valia muito, os borgonheses a venderam para os ingleses. E os ingleses aprenderam, né? Ela tentou fugir algumas vezes. Dizem que ela até soltou de uma torre lá que era a 20 metros do chão, mas caiu numa terra fofa. Muito fantasioso mesmo. Mesmo uma terra fofa, 20 metros é muita coisa. E nessa tentativa de fuga, ela sofreu depois disso, ela sofreu a tal da Inquisição, no qual um corpo de inquisidores, né, formados já com uma ideia já de condená-la, já totalmente comprometido com o fato de que ela realmente era uma bruxa, fizeram uma inquisição lá, tentaram imputar nela vários crimes, não conseguiram. Um dos crimes que tentaram embutir nela era que ela era uma mulher que ganhava vida vendendo seu corpo por dinheiro, entendeu? Mas foi feito um exame ginecológico nela e viram que ela ainda era virgem. Então não pegou essa acusação, não foi. Então tentaram fazer com que ela tivesse sido condenada por heresia. Aí tentaram várias formas, inclusive tem um relato muito interessante
que perguntaram que se ela tinha a graça, se ela tinha recebido a graça de Deus. É muito difícil, porque se ela fala que ela tinha a graça de Deus, ela ia estar cometendo heresia, porque só Deus pode dizer que tem a graça dele. Nenhum homem, nenhuma mulher pode dar certeza que está recebendo a graça de Deus. Então é uma heresia. E se ela respondesse que não estava sob a graça de Deus, ela também seria condenada porque ela estaria confessando que é uma pessoa ruim. O que ela disse? Ela disse o seguinte: bom, se eu tiver sob a graça de Deus, eu peço que Deus me mantenha nela. Se eu não estiver sob a graça de Deus, eu espero que Deus me dê a sua graça. Então nessa ela passou. Mas como todo mundo sabe, tinha cortado o cabelo e se vestia como um homem. Mas por que ela fazia isso? Ela fazia isso para se proteger. Porque pense hoje como é que a mulher sofre abusos. Como é que a mulher tem o seu corpo violado hoje em dia, pleno século XXI. Imagina no século XV. Então a defesa das mulheres era que elas colocavam roupas de homem, cortavam seus cabelos e passavam com homens para não serem abusadas, não serem atacadas. E no Estatuto da Igreja, naquela época, considerava heresia se uma mulher se vestisse de homem, como se fosse um homem, mas não é nesse termo que vocês estão pensando, né? Fosse uma mulher que sentia-se como homem, era condenada a morte por heresia. Mas tinha também um pormenor lá na lei, no que dizia que se fosse para poder se proteger de abusos, se ela estivesse em perigo, aí sim não era considerada heresia, mas eles ignoravam totalmente essa parte. Ela, quando esteve lá, já tinha dado para ela roupas de mulher, ela estava vestindo roupas de mulher, mas um guarda tentou abusar dela e ela resistiu. E depois disso ela voltou a usar a roupa de homem novamente para se proteger. Realmente ela tinha razão de usar a roupa de homem e cortar o cabelo. Imagine no século XV, gente, como é que era a vida de uma mulher, o que elas sofriam. Então foi uma tentativa de se defender, fez com que ela cortasse o cabelo e vestisse roupas de homens. Então, mas o tribunal lá, inquisidor, não quis saber de nada, condenou ela à fogueira. Ela foi para a fogueira. Ela pediu para que os padres que estavam lá, né, mostrassem o crucifixo no momento que ela fosse queimada. Aí deram uma cruz para ela, fizeram uma cruz improvisada para ela de madeira, ela ficou se segurando. E as últimas palavras que ouviram dela na fogueira foram Jesus, Jesus, só falava de Jesus. Então ela foi queimada. Depois que ela foi queimada, o resto dela foram queimados umas 2 ou 3 vezes. As cinzas foram jogadas no rio Sena, porque eles não queriam que nada sobrasse dela, para que nada fosse usado como objeto de lembrança dela. O rei, o Carlos VII, ele, enquanto ela estava presa, ele falou se fizesse alguma coisa com ela, ia se ver com ele, nada foi feito. Alguns dos nobres, cavaleiros que eram parceiros dela, tentaram realmente, mas não tentaram muito, né, resgatá-la, mas ela foi condenada. Depois o rei pediu para que o Papa da época revisse a condenação, a inquisição dela, porque se ela foi condenada como herege e ela foi responsável pela coroação dele, né, do rei Carlos VII, ele também seria um herege. Então ele quis limpar a barra dele e conseguiu. Aí a Igreja Católica revira o caso e considerou que nada contra ela era válido, foi tudo plantado, foi tudo orquestrado para que se ela fosse condenada. E as pessoas que foram responsáveis pela inquisição dela foram todas condenadas por heresia. Eles sim foram condenados, mas já tinham perdido as suas vidas também, então não adiantou nada. E então a Joana, com tudo isso, em 18 de abril de 1909, ela foi beatificada em Notre Dame pelo Papa Pio X. E 16 de maio de 1920, a Joana d'Arc, na Basílica de São Pedro, em Roma, foi canonizada pelo Papa Bento XV. Então ela se tornou uma santa a partir dessa data. Joana perdeu sua vida em 30 de maio de 1431, como eu disse anteriormente, por isso que hoje, dia 1º de junho de 2023, eu faço esse vídeo, porque há 2 dias atrás
foi aniversário da tal da Santa Joana d'Arc. E aqui vou voltar ao livro, na página 37, para falar do que o autor acha dessa história toda. Não vou ler o livro todo, não tem como, muitas páginas, mas vou só uma breve comentário aqui de uma parte do livro, para fechar aqui o vídeo. Os fenômenos de divisão, de audição, de premonição que pontilham a vida de Joana d'Arc deram lugar às mais diversas interpretações. Entre os historiadores, uns não viram nela mais do que casos de alucinação. Outros chegaram a falar de histeria e nevrose. Alguns lhe atribuíram caráter sobrenatural e miraculoso. Bem, o que vocês acham disso? O autor fala que uns acham que ela foi uma doida, né? Uma alucinada, outros que era uma histérica e outros que ela realmente tinha um caráter sobrenatural e miraculoso. Na verdade, ela era uma santa. Queria que vocês comentassem aqui o que vocês acham da história de Joana d'Arc, o que acham do vídeo. Se gostou, dê um joinha, né? Se não gostou, dê um dislike. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de outros vídeos. E eu vou terminar aqui o vídeo vamos ver o que a Bíblia acha de visões, pessoas que tenham visões, né? No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Aqui pegar a Bíblia. Joel, que é a Bíblia aqui, capítulo 2, versículo 28. É isso mesmo? Vamos à leitura. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Olha aqui dizem que os jovens terão visões. E a Joana veio perder sua vida aos 19 anos. Né? Agora no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, também fala sobre visão, o que a Bíblia acha. Tem várias passagens da Bíblia que falam sobre visões, mais específicas, de Daniel, de Isaías, de João. Mas vou falar aqui o que a Bíblia fala genericamente sobre visões. Capítulo 2, versículo 3, diz assim. Cadê? Aqui. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Então, aos 13 anos ela teve a primeira visão, e aos 19 anos ela conseguiu concluir o que na visão disseram para ela fazer. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.